Agora, quando Jesus vivia aqui na terra, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 9, diz que Jesus aqui na terra era uma pessoa, vou usar um termo aqui meio difícil, era uma pessoa teantrópica. Eu já disse aqui o que significa esta palavra, teantrópica. A palavra teantrópica é formada por dois vocábulos ou duas palavras gregas. A palavra theos significa Deus e antropos significa homem. Jesus aqui na terra era Deus e homem, de acordo com a palavra de Paulo, Colossenses 2, versículo 9, que disse de Jesus Cristo o seguinte: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus vivendo aqui na terra era Deus vivendo conosco. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cumpria-se a profecia de Isaías 7,14. O que é que nós lemos lá no livro de Isaías 7,14? Diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Agora veja na Bíblia o que significa este nome Emanuel, no capítulo 1 de Mateus e versículo 23. A própria Bíblia dá o sentido, o significado da palavra Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então o que significa Emanuel? Deus conosco. Quando Jesus estava aqui neste mundo, quem ele era? Deus conosco. Então, irmãos, veja bem o que nós vamos dizer, porque isto é matéria de fé, ou seja, de doutrina que nós precisamos acreditar. Crer, Jesus Cristo era verdadeiro Deus, ou perfeito Deus e perfeito homem. Vou repetir: Jesus era perfeito Deus e perfeito homem, ou verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 100% Deus e 100% homem. Como Deus, Jesus possuía todos os atributos da deidade. Como homem, possuía todos os atributos da humanidade. Embora Jesus tivesse duas naturezas, uma divina e outra humana, ele sempre foi uma só pessoa. Uma só pessoa. Agora, quais eram os atributos da natureza humana de Jesus? Quando ele viveu aqui na terra, Jesus sentia fome. Está lá em Lucas 4, versículo 2. Depois de enjoar 40 dias, ele teve fome. Jesus sentia cansaço. Está lá em João 4, versículo 6, quando ele sentou-se cansado à beira do poço de Jacó, e a mulher veio tirar água, ele disse: dá-me de beber. Jesus, como homem, sentia sono. Quando entrou no barco dos seus discípulos, ele deitou-se na popa do barco e dormia. Foi preciso que os discípulos o acordassem. Estas colocações que a Bíblia fala mostra que Jesus era um ser humano. Tinha uma natureza humana
com carne, com ossos, com sangue, sentia o que você sente na sua fraqueza humana. Mas Jesus, como Deus, ele tinha os atributos da divindade. Veja aí como Jesus era onisciente. Em João 2:24. Capítulo 2 de João, e versículo 24, você lê o seguinte: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Você precisa ouvir referências de alguém sobre determinadas pessoas. Quando alguém vai pedir um emprego, o patrão exige referências, porque ele desconhece a pessoa com quem está falando. Mas diz a Bíblia que ele não precisava ouvir referências de ninguém. Ele sabia o que estava no homem, ele conhecia a todos. Veja o versículo 25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Agora compare esse versículo com 1 Samuel 16:7, quando Samuel chegou à casa de Samuel para ungir um rei no lugar de Saul. Samuel era um homem profundamente espiritual. Mas quando passaram os primeiros filhos de Jessé, ele disse para si próprio: certamente eu estou na presença do ungido de Deus. Deus disse assim para ele: não olhes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante de si, mas Deus olha para o coração. Jesus sabia o que estava no coração da pessoa. Não precisava que alguém desse referência. Ele sabia o que havia no íntimo. Por quê? Porque Jesus é onisciente. Jesus, como Deus aqui na terra, era onipresente. Abra sua Bíblia em João capítulo 1 e versículo 48. Disse-lhe Natanael: donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. O pastor da igreja não conhece a pessoa quando está fora da casa de Deus. Ele pode visitar para tomar informações, mas Natanael ficou surpreso quando Jesus disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E ele disse: mas de onde me conheces tu? Jesus disse: eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Jesus conhecia a pessoa, ele estava lá. E em Mateus 18, versículo 20, você conhece de cor, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio deles. Jesus é onipotente. Quando ele estava deitado lá no barco e levantou-se aquela tempestade e os discípulos foram acordá-lo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus se levanta e diz: homens de pouca fé. Em seguida ordenou: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E fez-se grande bonança. Ele agora está ordenando ao mar e ao vento que se aquietassem. Lembra-se da passagem do Mar Vermelho? Como Deus consentiu que o povo israelita caminhasse seco pelo mar. Como é que aconteceu isso? Deus fez vir um grande vento e as águas se dividiram, pelo grande poder que ele tem. Aqui Jesus acalma a tempestade e faz que o mar se aquiete. Então aqui na terra, Jesus demonstrava ser uma personalidade. Sabem repetir?
Teantrópica, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, possuindo atributos humanos e possuindo atributos divinos. E a natureza humana ligada à natureza divina formava a pessoa de Jesus Cristo, uma só pessoa em duas naturezas. Agora, irmãos, dentre outros atributos que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo, nós vemos aqui em Marcos capítulo 2 e versículo 5, quando chega à presença de Jesus um paralítico trazido por quatro pessoas, 4 amigos, diz assim: e Jesus, vendo a pé dele, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizer-se assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? O homem pode perdoar pecados? Não. No livro de Isaías 43, versículo 25, declara que só Deus pode perdoar pecados. Veja só no livro de Isaías 43 e versículo 25, diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembram. Jesus dizia para o paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados? Não era atributo humano perdoar pecados. E quando Jesus foi contestado, ele disse estas palavras: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus. Se Jesus não fosse Deus e homem aqui na terra, ele podia ser adorado? Nós não podemos adorar homens. Nós não podemos adorar anjos. É proibido na Bíblia adorar homens e é proibido adorar anjos. Está no capítulo 22 do Apocalipse, versículos 8 e 9. Quando João se prostrou diante do anjo, o anjo disse: não faças tal. Eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus. E agora você abre a Bíblia em Mateus capítulo 28 e versículo 9 e depois o versículo 17, e você encontra aqui Jesus sendo adorado pelas mulheres depois da sua ressurreição. 28 e versículo 9, lemos assim: e indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E no versículo 17: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus foi adorado pelos seus discípulos, pelas mulheres, por todas as pessoas que o conheciam. Agora, irmãos, Jesus foi morto, Jesus foi sepultado, desde que era Deus e homem. Como homem ele podia morrer, como Deus não podia, porque Deus não morre, Deus é eterno. Morreu o lado humano de Jesus. Foi conduzido à sepultura de José de Arimateia, e no terceiro dia, domingo pela manhã, quando foram levar perfumes para jogar sobre seu corpo, encontraram o túmulo vazio. Diz no capítulo 24 de Lucas, versículo 3, que não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ele tinha ressuscitado dentre os mortos. O que ele havia dito quando pregava aos judeus ainda em vida? Capítulo 2 do livro de João, versículo 19, Jesus disse assim para os judeus: derrubai este templo, em 3 dias o levantarei.
Disseram-lhe, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. E agora Jesus foi morto e Jesus ressuscita. Olha, irmão, budista adora a caveira de Buda. Os maometanos adoram a caveira de Maomé. Os confucionistas adoram a caveira de Confúcio. São os grandes homens. E nós adoramos um Cristo ressuscitado. Não temos um Cristo morto que esteja lá na sepultura e aqui aquelas palavras, aqui jaz Buda, aqui jaz Confúcio, aqui jaz Maomé. O epitáfio que foi deixado no túmulo de Jesus foi: ele não está aqui porque ressuscitou. E hoje, meus irmãos, ele está vivo lá no céu. Ele está vivo lá no céu. E sabe o que está acontecendo lá no céu enquanto você canta aquele hino 42, Saudai o nome de Jesus, da harpa cristã? No capítulo 5 do livro de Apocalipse, versículo 12 e 13, diz aqui o que está acontecendo no céu com Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e os que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Podemos glorificar o nome de Jesus? Devemos glorificar o nome de Jesus, porque enquanto nós glorificamos aqui na terra, os anjos estão glorificando lá no céu. Ao que está sentado no trono é Jeová, o Pai, e ao Cordeiro, Jesus, sejam dados ações de graça, honra, glória, poder para todos sempre. Jesus está sendo glorificado. Amém. E ele é digno desta glorificação. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Há pessoas tão orgulhosas em nossos dias que jamais dobraram os seus joelhos. Não dobram os seus joelhos. Principalmente homens tidos como machões, durões, e aqueles que às vezes estão servindo o exército, servindo polícia, aeronáutica, se consideram como deuses. E eles estão arrogantes. Eu pedir a Deus alguma coisa, eu me prostrar diante de Jesus, jamais. Mas a Bíblia diz no Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 11, que um dia, quer queiram, quer não, todos terão que se prostrar diante de Jesus Cristo e dizer: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Quer queiram, quer não. E vai ser duro, irmãos, porque nesse tempo, quando Jesus vier nas nuvens do céu, cercado do seu séquito celestial, de anjos, de arcanjos, de querubins, a magnificência, a glória que cercará Jesus Cristo é tanta que os homens procurarão as cavernas e os buracos da terra e dirão às montanhas e aos rochedos: caí sobre nós, escondemos a face daquele que vem sobre as nuvens, porque é chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Está no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Está lá dizendo: vão se prostrar e vão rogar as montanhas e aos rochedos, e se esconderem da face daquele que vem sobre as nuvens. Hoje nós estamos aqui nesta noite glorificando
enaltecendo, exaltando o nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Teve um tempo da sua vida que passou lá no céu, eternamente com o Pai. Um dia ele tomou a forma humana e depois de viver conosco 33 anos e meio, por fim, ressuscitou, reuniu os apóstolos, partiu para o céu, está sentado à direita do Pai, um dia voltará. E no capítulo 20 do Apocalipse, versículo 11 a 15, está aqui sentado no trono, todas as nações serão reunidas diante dele. Abrir-se-ão os livros, e cada qual vai ser julgado pelas coisas que estão escritas nos livros. E Jesus Cristo estará lá, naquela hora, naquele momento. E aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ser jogado no lago de fogo. É a segunda morte, é a perdição eterna. Então, meus irmãos, fiquemos nessa convicção. Adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas que constituem um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Noutra oportunidade, nós abordaremos a terceira pessoa da Trindade, ou seja, o Espírito Santo. Já dissemos com Atos 5, 3 e 4 que ele é Deus, conforme diz o texto. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta?